uma perspectiva de quem é o jovem de hoje. Uma perspectiva de quem é o jovem de hoje. E quando me veio essa temática, eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu vou falar sobre isso? Claro que nós temos hoje bons livros na CPAD, temos do John Maxwell, temos de Nancy Percy, temos o do Valmir Nascimento, Uruarã, muitos temas bons lançados pela CPAD. Nós temos Marcos, que também fala sobre como liderar. Nós temos o Jader. São livros bons lançados pela CPAD que vocês podem adquirir para ler sobre o ministério jovem. Às vezes nós jovens da Assembleia de Deus não damos valor à nossa literatura. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Às vezes nós ouvimos um de linha calvinista ou um doutor desta área, eu não vou citar nomes, mas a gente não valoriza o que é da casa. E eu já vi alguns teólogos menosprezarem até a nossa casa, dizendo que ela não tem material bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu levei lá na igreja um senhor para pregar, formado no Dallas, formado no seminário de Dallas. E quando ele entrou, ele viu algumas obras da CPAD lá no nosso campo. E ele disse: pastor, no Dallas, esse moço aqui foi meu professor de hermenêutica, lançado pela CPAD. Depois ele foi mostrar o tanto de professores do Dallas que a CPAD tem obras lançadas no português. Então qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos ouvir muitos dos outros lá fora e não queremos valorizar aqueles que produzem na nossa casa. Nós temos a T. Robertson, nós temos o Vicent, nós temos grandes homens que a CPAD está lançando. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós temos obras muito boas sobre a liderança jovem. Se vocês comprarem 6, 7, 8, 10 livros da CPAD acerca da liderança, vocês estarão munidos com materiais bons para desenvolverem a obra do Senhor. Claro que são, como dizia Spurgeon, esses materiais são apenas suporte. O que vai valer para nós é a graça, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas para aplicar isso corretamente. Amém? Então, quem é o jovem de hoje? Eu cresci ouvindo mensagens de grandes pregadores batendo no jovem Eutico, dando surra no jovem Eutico, que o jovem Eutico era displicente, que o jovem Eutico não gostava de ouvir a palavra, que o jovem Eutico ficou na janela, e quem fica na janela cai, e quem fica na janela dorme, e o coitado do Eutico, cujo nome quer dizer confortado, até hoje nunca foi confortado. É assim? E esse jovem Eutico, ele reflete o universo de vocês, porque às vezes eu vou começar comigo, nós líderes não compreendemos realmente o universo do jovem. Mas ele é de Deus, é só ler a Bíblia, é só orar e pronto. Mas nós temos que analisar esse universo do jovem. E para vocês terem uma ideia, vamos começar só para situar vocês. Aqui era um culto de ágape ou HP, e era um culto da Santa Ceia. O que um jovem de 8 a 14 anos teria interesse de ir para um culto de Santa Ceia? Lá vai, a primeira coisa. Você tem um jovem que tem entre 8, inclusive você tem a palavra neanias. Esse substantivo neanias é a palavra jovem, que dá a ideia de um nascituro, dá a ideia de um rapaz novo. O adjetivo neos quer dizer ainda bem juvenil. E aí você tem esse comparativo grego que aparece aí, neoteros, ele está dando a ideia de que o rapaz era muito jovem. Ou seja, não era um rapaz com 20 anos de idade, não era um rapaz com 25 anos de idade, era um rapaz com a idade entre 8 a 14 anos. Agora, o que um jovem, um adolescente entre 8 a 14 anos vai para um culto de Santa Ceia ouvir Paulo pregar? O que levou esse jovem? Se não tinha culto para jovem, programa de jovem, evento de jovem, piquenique de jovem,
Porque nós sabemos que hoje, se não tiver tais eventos, muitos jovens não se sustentam na igreja. Retiro de jovem, piquenique de jovem, banho de jovem. Dia desse eu fui pregar numa igreja. Quando eu cheguei lá, terminei de pregar, e aí os jovens estavam tudinho lavando os pés um do outro, e eu disse, meu Deus. Mas aí eu já tinha sido convidado, né? Eu fiquei lá tranquilo. Eu não vou dizer a cidade, que tem gente aqui no púlpito que é de lá. E eu fiquei lá tranquilo, lá nesse evento. Eu preguei a palavra, e depois que eu terminei de pregar, eles pegaram toalhas, foram lavar os pés. A minha esposa estava comigo. Depois que terminou, aí eu disse, não, vamos lá para o nosso quarto, porque aqui não dá para nós. Eu saí mais ela, aí a irmã disse, não, pastor, volte para cá, ainda vai ter uma programação. Quando eu dou fé, lá vem velha, lá vem mocinha, só de calcinha, só de sutiã. Eu disse, vixe, não estavam lavando os pés dos apóstolos? E aí era se jogando na piscina. Então preste bem atenção, existem muitos movimentos que podem alegrar a tua alma, podem realizar o teu desejo, mas não sustenta a tua alma. Vocês entenderam? Eu posso ser um líder de mocidade que eu saiba muito sobre marketing, que eu saiba muito sobre programação de atrair você. Agora, uma coisa é o líder de mocidade te atrair, a outra coisa é o evangelho te atrair para dentro da casa de Deus. Quem glorifica a Deus? Só quem crê nisso. Porque às vezes nós temos hoje uma filosofia que o universo, e amanhã, como o tema é livre, eu vou falar sobre isso, que o jovem ele tem um universo diferente. Mas tem uma coisa que você nunca pode esquecer: líderes e jovens. Piaget não falou disso, Leonardo Boff não fala disso, também o Paulo Freire não fala disso. O que acontece? Todos os pedagogos e psicólogos que estão aqui também não falam disso. O que eles falam? Eu tenho que conhecer o universo de cada criança, de cada adolescente e de cada jovem. Ou seja, o universo do adolescente não é o mesmo universo do jovem. O universo do jovem não é o mesmo universo de um pastor de 60 anos. Agora, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: seja criança, seja jovem, seja velho, tem uma coisinha que nenhum pedagogo e psicólogo fala, é que tu tem uma natureza desgraçada. Entendeu, Luan? É o Luaran, né? Tu tá magro. É ele mesmo, rapaz, é o Luaran. É um jovem talentoso, já esteve lá conosco levando a palavra, comprometido com o reino de Deus. E é bonito ouvir a história dele, desse jovem. Um testemunho bonito. Deus te abençoe. Então vamos lá. Aí você pega ouçam bem, o Darwin falava sobre, ele quando falava da teoria da evolução, criou-se um darwinismo social. Nesse darwinismo, Hitler, Nietzsche, todos vão se firmar para falar de uma raça superior. Ouçam bem, prestem bem atenção, moça, rapaz, eu quero que cada um de vocês entenda aqui. É que às vezes nós só atentamos para o universo do jovem. Ele é lindo, o jovem precisa ser ouvido, o jovem precisa ser cuidado, e nós não desprezamos nada disso. Mas tem uma coisa que nós não enfatizamos, é que tu tens uma natureza pecaminosa, desgraçada, depravada, miserável. Quer ver? Vão para um retiro e deixa os jovens tudinho junto, moço e rapaz. Faça um retiro. E deixa tudinho junto. Hein? Tem bagaceiro ou não tem? Eu fui jovem e eu vivi nisso, meus irmãos. Eu sou como você, porque tem irmão que olha para mim. Dia desse um irmão só conversando comigo e disse: pastor Osiel, e ele com a esposa dele. Aí ele dizia: olha, quando era mais jovem, se referindo para mim, até a esposa dele, uma hora dela, disse: irmão, meu bem, o homem aí é novo. Eu disse: esse irmão está perdendo a cabeça. Eu sou novo, irmão. Está pensando o quê? Eu disse para ele: eu sou novo. Mas nós fomos participar de um retiro lá em Coroatá, e quando eu escutei uma explosão, pum! E eu disse: meu Deus, o prédio caiu, onde nós estávamos no retiro. Um jovem fez uma bomba, ele aprendeu, ele fez uma bomba e botou na sala, e explodiu tudo.
Jovem crente, cheio do Espírito Santo, lá no evento. Explodiu tanto que o pessoal pensava que era bandido, que chamaram a polícia. Lá vem o carro da polícia no retiro da Assembleia de Deus. E eu era o coordenador. Aí a polícia perguntou: o que foi? Aí ele disse: pastor, foi esse rapaz aqui. Eu disse: pode prender. Prenda. Aí a polícia pegou, prendeu e levou ele para a delegacia. Explodiu. Às vezes a gente olha para um jovem, se o líder não for espiritual, ele cai na do jovem. Vocês entenderam? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 até o verso 15, que quem é espiritual discerne tudo. Coloca uma liderança que só lê livro, que só lê sobre psicologia, psicanálise, relacionamento, bota para liderar jovem, que ele vai acabar com a liderança, botando ela no nível do mundo. Agora, líder que tem Deus na vida, que tem o Espírito Santo, como tinha José, 41:38, ele sabe o lugar dele. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. E aqui é para líder, não é isso? É para líder. Às vezes o líder ele é todo bacaninha, né? Agendinha, tablet, tudo dele é no, né? Oração nada. Oração zero, né? Tabletzinho todo organizadorzinho e pronto. Aí, gente, está na hora do nosso coffee break. Aí o jovem, rapaz, esse nosso líder, rapaz, esse nosso líder é homem formado, mas não ganha uma alma, não edifica vidas. O que um jovem de 14 anos quer com Paulo? O que um jovem entre 8 a 14 anos quer ir para um culto de Santa Ceia? Quem é o jovem de hoje? Vamos começar por aqui. Aí o Paulo, observem que se vocês pegarem aqui no texto, diz, ó, tom, sabatom. A linguagem de hoje, ela traduz assim, no sábado. A nossa Bíblia traduz assim, ó, no primeiro dia da semana. Não tem erro. Os judeus tinham a forma de computar o tempo, os romanos tinham a dele. No caso dos judeus, começou sábado à tardinha, indo até domingo pela manhã, na forma da linguagem judaica. Por isso que o texto original aqui está falando to sabatom. Agora, se fosse para os romanos, começou tudo no domingo, à tardinha, e Paulo virou a noite até... Vai lá, os jovens, até que hora Paulo pregou, juventude? Até que dia? Meia-noite. Até segunda-feira de madrugada, já amanhecendo o dia. Eu não posso bater num jovem como esse, que vai para um culto aonde Paulo vai pregar, porque Paulo não era como eu. Paulo, esse negócio de pregador com retórica surgiu já daqui do século 17. Antigamente os homens de Deus sentavam e conversavam, homília, eles discursavam. Não tinha essa, como eu estou aqui hoje com o microfone, jovens se alegrem, receba, nada disso. Agora imagine o Paulo pregando, meus irmãos. A igreja de Corinto reclamou de Paulo que ele era só bom para escrever. Ouvir um pregador que tem barulho e tem técnica, é gostoso ou não é? Porque mesmo que não tenha poder, ele gera poder. A oratória dele, a eloquência dele, gera poder. Se ele não tem Bíblia, ele te faz sorrir. Se ele não tem Bíblia, ele te faz chorar. Querido jovem, você que veio aqui hoje, não é assim? Bota um banquinho, né? Não é assim? Não é assim que eles falam? Aí tu começa a chorar. Eu vejo aí nos vídeos as moças chorando. Não cita um versículo da Bíblia. Não é assim que está a pregação agora? Uma melancolia. O teu amanhã tu vai ver. O teu amanhã é glorioso, tu irás voar como águia. É assim ou não é? Aí pronto.
deixa eu dizer uma coisa para vocês, ouçam bem. Ouçam bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Esse Paulo, ele vai para um culto que tinha um banquete e a Santa Ceia. A história diz que primeiramente se realizava a Santa Ceia, depois na casa desse irmão não tinha templo, o templo só vai surgir em 313, só em 313 as catedrais serão construídas. Aqui ele vai para uma casa de um irmão, de uma irmã, e lá ele diz: nós vamos dirigir a Santa Ceia. A Santa Ceia era realizada todo domingo, toda semana era realizada a ceia. A gente realiza uma vez por mês, mas naquela época a tradição, ela informa, porque era uma forma também de anunciar a vinda do Senhor. Então eles realizavam todo domingo, primeiro dia da semana, por causa de Lucas 24 primeiro, que aí no primeiro dia da semana acontece a ressurreição de Cristo, ok? Então você tem aí o primeiro dia da semana. Nós não estamos falando domingo, domingo já é uma tradução para os nossos dias, ok? Inclusive lá no hebraico você não tem domingo, você tem Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. Você tem os dias normais. Agora, quando você vem para cá, era um culto de Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, todo mundo ia comer na casa do irmão. Esse negócio de crente comer em festa, isso é desde Paulo, meus irmãos. Tem irmão que diz: os jovens só vão para comer. A gente aqui vem para comer Bíblia, mas também vem para encher a barriga de comida. Quem glorifica a Deus? Porque o Paulo, ele vai por culto da Santa Ceia. Enquanto, se você pegar 1 Coríntios 11, 17, Paulo diz assim: vocês se ajuntam para o pior e não para o... Tinha uns irmãos que estavam indo para a Santa Ceia, e antes da ceia já levava o peru, já levava a galinha caipira, já levava outra comidona chique, era um bodezinho, já levava. E quando eles iam chegando perto da Santa Ceia, eles diziam: do meu peru só vai comer fulano, fulano, fulano e fulano. Aí eu dizia: da minha galinha caipira só vai comer a irmã fulana de tal e a Beltrana. Não é assim que você... Eu só ando com a jovem tal, jovem tal e jovem tal. Esse é o meu grupo, a jovenzinha fulana de tal. Às vezes a bichinha, como diz Isaías 53, é desprovida de beleza, aí tu rejeita ela. É ou não é? Às vezes o irmãozinho, ele não tem tanta aparência, aí a irmã não quer andar, mas aquele que tem um estilo de galã, aquele que tem charme, aí tu diz: vem, faz parte do nosso grupo. Aí Paulo diz: desse jeito vocês estão se reunindo para o pior, porque a festa ágape, como Jesus já havia morrido na cruz, era para botar todo mundo dentro da mesma panela e todos glorificarem a Cristo. A Santa Ceia já era comunhão. Já era comunhão. E aí todos estão nesse culto aqui. Pregador da noite, Paulo. A primeira coisa que você tem aqui, observem bem, é que os costumes cristãos de reunião não é da agora não, ninguém inventou nada não. Nem o pastor Zé Carlos, presidente desta igreja, nem o pastor Zé. Nós não inventamos culto de Santa Ceia. Nós não inventamos culto para... Não, os cultos já estão aí. É a tradição nossa. E o rapaz vai para o culto. Esse era o costume dos cristãos. Aos domingos eles se reuniam nas casas, aí para realizar a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, meu irmão, te aguarde aí, depois da Santa Ceia, ó, aquele churrasco. Era assim. E não tinha horário. Pronto, bem, tudo bem. Terminou a reunião, já expliquei isso aqui. Mas no meio do culto, Paulo está pregando. Olha aqui, preste bem atenção. Paulo está pregando tranquilo, normal, conversando. Eu pergunto aqui à mocidade: se Paulo gritasse, o jovem tinha escutado ou não tinha? Vamos lá, me responda aí. Se Paulo estivesse pregando, gritando, o jovem dormia? Vamos lá, o jovem dormia? Responda bem forte: dormia? Qual era o atrativo nesse culto para esse jovem aí? O que tinha de atrativo lá? Tinha banda? Tinha cantor? Tinha pregador? Vamos lá, tinha? Não tinha não, isso aqui era uma reunião normal. Observe que ele começa a pregar. Olha o que a Bíblia diz aí. Estando reunido com o propósito de fazer a ceia, partir o pão, Paulo ia seguir viagem. Paulo entendia que talvez ele não voltasse mais ali,
E ele tinha muita coisa importante para pregar para aquela igreja, para dizer para aquela igreja. E no meio desse momento ele prolonga, está aí ó, ele prolonga. Só que o discurso dele, olha aqui ó, ton logon, diga comigo, ton logon. Não, mas bem forte, só quem tem boca. Não, mais forte o quê? Ton logon. Era a palavra de Deus. Ele estava pregando tudo da palavra não era um discursozinho para alegrar o emocional. Logos é Cristo. Logos é a palavra. O que sustenta um jovem é a palavra. Uma missionária evangelizando um jovem do Islã, ela evangelizou tanto ele na escola bíblica, que o jovem chegou para o pai dele e disse: papai, eu não quero mais ser seguidor de Maomé, eu não quero mais ser mais o Alcorão. Está expulso de casa, não come mais. E o rapazinho foi lá para a casa da missionária, sem programa, sem eventos, sem programação, para estruturar ele. A palavra. A palavra. Levanta a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia aí. Levanta e diga a palavra. Diga a palavra. Pastor, quer dizer que o jovem não pode ter um piquenique? Pode, mas só se tu tiver palavra. Primeiro tem que ter o quê? Diga bem forte. Primeiro tem que ter o quê? Aí depois tu pode ir para um passeio, não pode? Pronto. Um jovem lá na igreja, ele chegou para mim e disse: pastor, ele já não é mais o líder. A juventude está assim meio fraca e nós queremos dar uns passeios na praia com ela. Aí eu não gosto de dizer não para ninguém. Eu disse: mas como é esse passeio? Não, a gente quer mostrar a praia, a natureza. Eu disse: não, tu pode ir. Agora, irmão, isso aí não muda ninguém se as vestes elas estão sujas. Porque Jesus disse que não adianta colocar remendo novo. Tu pode fazer a programação que tiver. Se o jovem não for transformado, na hora que ele chegar lá no evento, que ele ouvir o batuque, o que ele vai fazer? Aí ele vai dançar a noite toda. Tu pode levar no ônibus, mas se a moça mais um rapaz não forem transformados, ela vem sentada nas pernas dele dentro do ônibus. Porque não tem palavra. E ali, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li vários livros, antes mesmo de vir para cá, eu li alguns para ver o que a mocidade está pensando. Eu disse: eu tenho que me atualizar. Eu tenho que me atualizar. Eu li um todinho, Ministério de Jovens. E aí eu fui analisar: não, mas isso aqui é o que eu estou vivendo. Tudo que ele botou lá, eu disse: não, o que tem aqui que os jovens têm que eu não tenho? Eu fiquei comigo aqui. Aí lá esse autor, eu vou falar amanhã disso, esse autor ele diz assim: olha, é o seguinte, você tem que entender que os jovens têm um linguajar. Disse: vamos ver lá qual é o linguajar do jovem, né? E aí, cara, né? E aí, brother? Não, isso é inglês, não é assim? E aí, brother, não é assim? E aí, mano? Né? Ou então, como é que é? Chega, aí, não é assim? Isso aí eu faço também. Isso muda a vida? Altera comportamento de salvo? O que vocês têm que a palavra não tem? Vocês podem, líderes, fazer qualquer movimento para a juventude, mas Jesus disse assim: não se põe vinho novo. Cite isso em quê? Se primeiro não começar a tirar o reboco velho da casa. É ou não é? O sacerdote dizia: se tiver praga na casa, vamos começar pelo reboco dela. Arranca o reboco. Aí o sacerdote: irmão, vocês sabiam que o primeiro tipo de exame, quem fez não foi médico, foi sacerdote? Vocês sabiam que quem primeiro deu exame de pandemia no mundo foi um sacerdote? O sacerdote, ele não curava, mas ele chegava e dizia: vai ver se é praga. Aí ele andava na casa botando a mão nas paredes, aí dizia: bem aqui tem uma praga. Tira essa pedra. Se a praga se alastrasse, derruba a parede. Se a parede não prestava, derruba a casa e começa de novo. É assim que se tira a praga. A irmã a jovem que tem um espírito de Jezabel, porque tem muito, irmão. Aí se a gente for para um líder que é da área da psicologia ou da psicanálise, veja bem, querida irmã, a senhora tem algum transtorno
né? Eu estive lhe analisando e as reações do seu comportamento pode ser devido. Me diga uma coisa, irmã, você nasceu em que tempo, irmã? Aí a irmã diz: eu sou de 1999. Pois é, nessa década a sociedade, ela era assim. Você é fruto desse contexto. O líder que não ora. Você é fruto desse contexto. Você é fruto desse meio. E a sua família, como é a sua família? Me diz aí. Aí a irmã vai cantar: eu tinha um avô, o avô era assim, e tal. Verdade, olha aí, nesses seus traços aí que eu estou observando, a sua adequação do seu comportamento é que os seus hormônios lhe faz você ser assim, doidinha, faz você ser uma piriguetezinha, são seus hormônios, você não é culpada disso. É assim ou não é? Me diga, é assim ou não é? Você não é culpada disso. Vocês já viram? O homem nasce bom, mas a sociedade. E o Salmo 51, verso 5: eis que iniquidade eu fui, e em pecado. Você pode pegar uma criancinha pequenininha, olha a natureza. Na hora que passa um carro de som, nunca ninguém ensinou ela a dançar. Mas na hora que passa o carro de som, né? Olha, é ou não é? Que é isso ali? Natureza, que já tem tendência. Ouçam bem, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. Tem esses efeitos? Tem. Tem a influência do meio? Tem. Tem a questão genética? Tem. Mas tem uma questão que você tem: consciência e opção de escolher. Eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos. Se escolheres o caminho da vida, viverás. Se escolheres o caminho da morte. Aí nós vamos pegar o José, sem pastor, sem pai, sem mãe, sem liderança. Aí uma mulher linda, bonita, porque a gente sabe pelo texto, porque mesmo se ela não fosse bonita, ela investia na beleza dela, que era mulher de quem? É de um chefe. Deita-te comigo. Ele disse: não, senhora, eu tenho promessa de Deus. Eu estaria pecando contra o meu? E outra coisa, ó responsabilidade. Olha para cá, quem é o jovem aqui que quer crescer? Jovem que quer crescer, levante a mão, quem quer crescer? Não querem não? Quem quer ser abençoado e próspero em Deus? Quem quer? José não foi ser governador, irmão, não é porque ele andou decretando, não. Ele vai ser governador, primeiro, é porque ele sabia quem era o Deus da vida dele. E segundo, ele teve comportamento. Pronto. Tem jovem que diz: eu caí, pastor, porque lá o ambiente era pesado. Não existe essa, não bote culpa em ambiente. Adão pecou no Éden, na Babilônia, nem Daniel, nem seus 3 companheiros pecaram, e Deus foi exaltado pela vida deles. Pode morar no Egito, pode até morar no inferno. Pode adorar a Deus se tu crê. Tu é jovem, tu pode morar até no inferno. Pastor, se eu que é isso? A Bíblia diz, Jesus fala para a igreja, uma das igrejas da Ásia: eu sei aonde tu habitas, estás o trono de Satã. É aí que está Satanás. Mas eu conheço vocês. É assim. Pode o rapaz ser bonito, tu pode ser bonito. Tem jovem que diz: pastor, essas meninas andam atrás de mim porque eu não tenho culpa de Deus ter me feito belo. Tu não tem culpa de ser sem vergonha. Eu não tenho culpa, pastor. O maior apologista do mundo que morreu tem mais ou menos 4 anos, David Hunt, ele dizia: não culpe seu hormônio, não culpe o ambiente, não culpe a igreja, não culpe o sistema, culpa você mesmo. Tiago 1,14: cada um é atraído pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, e uma vez cobiçado, se consume o pecado. É assim. Tu pode ser tudo, irmão. Pode ser tudo. Um rapaz, um jovem crente, aqui tem um jovem crente sincero, tu é de oração, tu é de jejum, tu é do fogo, tu é da glória, tu é do manto. Aí de repente passa uma moça, não é assim? Uma moça bonita, uma moça muito interessante, aí tu olha, né? Meu Deus, que coisa linda. Está errado?
Não, está errado não. Ô Jesus, tu abriu as portas para mim. Pai, me dá essa graça aí. Não é pecado não, porque essa força biológica Deus colocou dentro de... O doutor Douglas, ele diz que se você olhar para uma mulher e não sentir nada, você está com defeito de fabricação. Sim ou não? Como também Deus colocou na mulher esse desejo. É por isso que a Bíblia diz macho e fêmea. Agora você deixa eu ver o nome do autor, me esqueci, de Ética Cristã. Ele diz o seguinte, Allen, ele diz o seguinte: o mundo tem a forma de olhar o comportamento deles. Agora a igreja e o jovem tem a sua forma de se comportar. Pronto, um jovem comportado. A rainha mãe, a rainha velhona dentro do palácio, quando o Belsazar viu a mão está lá no capítulo 5, viu na escrita na parede, não está lá? Aí ele viu escrevendo, ele ficou, a Bíblia diz, todos batendo o joelho, tudo batendo o joelho. Aí a velha disse assim: tu já chamou teus sábios? Já chamei tudo que é feiticeiro, mamãe. Nenhum deu um jeito. Ela disse: agora tem um homem aqui dentro, tem um velho aqui dentro. Tem um velho aqui dentro. Ele tem um espírito dos deuses. Chama ele. Chama ele. Aí eu não vou entrar no detalhe, porque alguns teólogos dizem que ele era castrado. Eu não vou entrar nisso. Mas ou castrado ou não, quando é para ser sem vergonha, é sem vergonha. Se não é para mulher, ele rouba. É assim ou não é? É porque tem irmão que diz, mas ele é castrado, ele não... Pronto. Eu sei que quando vem 60 anos de vida pública, quando ele entra no palácio, só bichão, meu irmão, só doutorzão, só cabra velho sem vergonha, só gente ruim, raparigagem para todo lado, mulher velha da vida. Aí abre as portas, lá entra o homem, já velhinho, 60 anos de vida pública, 60 anos trabalhando na Babilônia, nunca roubou, nunca pegou nada de ninguém, 60 anos de vida pública. Mas se você pegar Daniel 1:8, ele era um jovenzinho de 14, 15 anos e disse: aqui nós não vamos nos contaminar nem com a comida. Cadê o jovem que glorifica a Deus? Quem é você, jovem? Aí ele entrou. Aí na hora que o rei, és tu, Daniel? A mamãe disse que tu tem os espíritos. Eu vou fazer o seguinte: vou tirar as despesas dos impostos, tu vai ser grande. Ele disse: olha, fica para tu essas tuas besteiras, eu não quero nada teu, teus presentes fica para tu e para as tuas concubinas e para os teus cabras ruins tudinho aqui. E o que é isso aí, Daniel? Ele disse: é o seguinte, Deus te colocou na balança, peça ruim, e tu foste achado em falta, e tu morrerás. Tchau, Deus te abençoe. Quem glorifica? Vamos lá, jovem Eutico no culto. Aí pronto, aí o Paulo, alegria, ele começou a pregar e esqueceu do horário. Porque preste bem atenção, cada lugar com seu costume. Essa região aqui não gostava de culto longo. Se você pegar Neemias 8:3, alguém diz, eles começaram de madrugada e foram. Ali era outra situação. Culto tem horário de terminar, de começar e de terminar. Porque todo mundo, irmão, você pode sentir o poder de Deus se você quiser, mas você é carne também. Aí tem hora que dá um cansaço, não tem? Pronto. Até a igreja, quando você glorifica, que o outro pregador entra, até para ele começar, é difícil, porque tua carne já está fraquinha, né? Assim. Tem evento que eu vou, e aí os irmãos já glorificaram tanto que já estão roucos. Eu disse: não, irmão, nós vamos só comer pelas beiradinhas aqui, eu encerro já. Deixa ela abastecer de novo as baterias de vocês. O Paulo não, ele pegou e aí começou a pregar até a meia-noite. Só que o Paulo, o desejo dele falar, Matthew Henry, ele diz isso, o desejo dele falar era tão grande, que ele diz: vai que eu morra e eu não falo isso aqui para a igreja. E uma coisa, a igreja lá sentiu, a igreja diz: ele está inspirado, ele está trazendo palavra de Deus. Não é costume nosso ficar até a meia-noite, mas hoje nós vamos até o sol raiar ouvindo esse homem pregar a palavra. Aí lá vai, vamos começar, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Agora olha para mim aqui, já. O ambiente, irmão, era péssimo. Digam comigo, o ambiente era péssimo. Vocês observaram como o texto é lindo? Observem bem aí o que diz o versículo 8. Todos lendo bem forte aí. Lendo bem forte, como é que diz o verso 8? Olha o detalhe do texto. Havia muitas luzes, que aí aparecem muitas lâmpadas. Não era isso? E eles estavam reunidos aonde? Olha para mim aqui, no terceiro andar. Está aí no texto. O salãozinho não tinha iluminação, não tinha tantas janelas, só tinha só uma janela. As lâmpadas tinham um tipo de óleo que doía nos olhos, e a fragrância, quando era queimada, dava um tipo de sono. Vocês sabiam que não foi só o jovem que dormiu? A maioria dos crentes dormiram. E eu não vejo no texto Paulo dizendo: ei, meu irmão, tu boca de concreto. Você vê aí no texto ele dizendo isso? Essa igreja está morta, essa igreja, vocês estão dormindo, crente. Os crentes ficavam, Paulo pregando, e eles: eita, Jesus amado, nos ajuda, Pai, nós queremos ouvir esse homem. O jovem inteligente está ardendo meus olhos, porque jovem é inteligente. Está ardendo meus olhos. Eu já estou com sono, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Eu vou pegar uma ventilaçãozinha aonde? Eu vou me sentar aí na janela. Vocês são inteligentes. Eu quero ouvir esse velho pregar até onde ele vai aguentar. E sentou Aí ele foi até 10 horas, ele aguentou. 11 horas ele aguentou. 11h30 começou. A voz calma de Paulo. Querosene torando a noite toda. Fumaça na casa. Aí pronto. De repente, meus irmãos, o rapazinho dormiu e fez o quê? Pum! O sono de todos fez o quê? Vamos lá, o que aconteceu com o sono de todo mundo? A mãe, eu acredito, logo o texto não diz, sou eu que estou falando, que eu nem gosto de deduzir nem fazer analogia, mas eu penso assim hipoteticamente. A mãe gritou: meu Deus, o Eutico! Aí o Paulo: o que essa irmã está vendo? Meu filho Paulo caiu da janela, meu Deus! Aí os crentes tudo incorreram. Só que uma coisa Paulo viu no jovem Eutico quando ele estava pregando. Ele olhou para a janela e viu um meninozinho entre 8 e 14 anos, com desejo de ouvir a palavra. Ele viu que o menino, porque é o seguinte: se ele não tivesse interessado na palavra, Paulo não ia dar as horas para ele. Porque vocês se lembram quando ele está evangelizando ali, aquela autoridade, ele diz assim: tu filho do diabo, de Satanás, não é assim que ele diz? Mas com esse menino, na hora que o menino caiu, ele é o primeiro a correr. E aqui está o exemplo de um pastor que ama jovem, que ama a palavra. Ele corre, pega o menino e abraça o menino. A mãe chega, corre, ele diz: se aquieta, mãe. O doutor Lucas diz que o menino morreu. Ele agarra o menino e diz: a vida nele está. A vida está em você. Levante a sua mão e glorifique a Deus. A vida de Deus está em você. Joel 2:28 diz: derramarei do meu espírito sobre os jovens. A vida de Deus está em você. Levante a mão só quem acredita nisso. Sabe o que é que falta para muitos jovens? É só o pastor chegar lá e abraçar ele. A vida de Deus está em você, rapaz. Às vezes tem um jovem talentoso na igreja, tem uma moça que canta, ela é um instrumento, mas aí o diabo está enveredando ela por outro. Se o pastor chegar e o líder de mocidade abraçar, a vida de Deus está em você. Ele te escolheu.
Mas às vezes falta isso. Irmão, vocês já analisaram o Paulo pregando? Uma vez eu estava pregando numa festa, eu jovem, comecei a pregar jovem, e eu estava numa igreja de um pastor veterano muito rígido, e ele me convidou, não sei porque que ele me convidava, eu jovem, solteiro, e eu fui pregar. Quando eu estava pregando, um demônio se manifestou, e eu porque hoje eu prego calmo, mas antigamente eu rolava no chão, eu fazia munganga direto, eu fazia muito munganga, eu fazia. O irmão dele aqui ia lá para casa, era um profeta, o irmão dele é profeta. Aí pronto, aí ele batia no meu peito, receba, aí me dava vontade de eu dar a mão outro no peito dele, que ele doía. Era assim o irmão dele, Renifer, muito meu amigo. Uma vez ele profetizou para mim: Deus tem um ministério para ti. O irmão dele aqui, só nós dois. E era assim, era de andar, eu só andava buscando cor de Deus. Lá no Lago da Pedra, quando eu comecei a pregar, o irmão dele só via lá em casa. E aí tinha um velhinho de 90 e tantos anos, irmão Moreira. O irmão Moreira, ele só andava com jovem. E aí ele pegava os jovens que eram pregadores, tinha assim uns 10. Aí ele dizia: pastor, dê a oportunidade para o fulano. Na hora que o irmão pegava no microfone, o jovem, ele disparava em língua e dizendo: aí é palavra. Aí quando eu ia, ele dizia: esse daí também tem palavra. Mas quando não pregava nada, ele dizia: não está orando, não tem poder, não tem unção. E esse velhinho me ajudou muito. É importante quando alguém olha para você e diz: tem vida em você. É ou não é? Basta só você dizer isso: tem talento em você. Um dia Platão ia passando e viu um escravo. Ele disse: escravo, tu sabia que tu pode contar matemática? Ele disse: não, eu sou um escravo, mas você tem mente, eu vou te ensinar a contar. Todos vocês aqui podem contar, todos vocês aqui podem pregar. Vocês sabem qual é o maior problema na igreja? É que às vezes nós, liderança, só enxergamos uma pessoa. É ou não é? A gente só enxerga o irmão fulano de tal, só enxerga a fulana de tal, e bota na costa dele 10 cargos. Tu toma de conta da rádio, toma de conta da mocidade, toma de conta do marketing, toma de conta do centro social, tu toma de conta desse evento, escolhe os outros. Não, mas fulano não sabe fazer, não sabe porque tu não dá oportunidade. Chama e diz: tem vida de Deus nele aí, tem vida de Deus nela. Um amigo meu foi fazer um teste, que hoje tem teste para ser pastor. Aí ele foi fazer um teste, ele disse: eu não passo não, é difícil. Eu disse: não, tu vai passar, rapaz, tu vai passar, tu é inteligente. E ele não era essas coisas não, tu é inteligente, tu passa. Será? Passa. Aí o rapaz da comissão que ia investigar ele, eu passei logo na frente dele. Eu disse: cuidado, esse ali é um grande teólogo. Aí ele disse: rapaz, e é. Aí ele só fez as perguntinhas básicas, com medo do irmão empurrar muita pergunta nele. E até hoje ele é pastor. Às vezes você é inteligente, mas a pressão, é assim ou não é? Tem pessoa que não trabalha na pressão, gente. Tem jovem que não trabalha na pressão. Aí você pressiona ele, até para, me cita aí os livros históricos. Mas ele está na pressão, ele sabe de como, mas na pressão ele não sabe dizer. Todos vocês aqui têm talentos. Agora o Espírito Santo, ele quer dar dons. Basta um líder olhar para você e dizer: tem vida de Deus em você. Paulo chega, abraça o rapaz, dá um abraço de pastor. Como eu estava dizendo, eu pregando, aí o demônio se manifestou. O demônio se manifestou e eu pulei. Que a gente, quando é novo, né, quer até se amostrar também. Não é Deus não, é a gente também que quer se amostrar. Aí eu pulei do púlpito, pá! Demônio do inferno, sai dessa vida, Satanás. Aí o demônio saiu. Aí eu passei pelo presidente, dizendo assim: tá vendo aí? Pode me convidar outras vezes, que aqui tem poder. Quando terminou o culto, ele: vem cá, Osiel, no gabinete. Aí eu sentei, pastor Arthur, de Timon, lembra? Aí ele disse: Osiel, tu é novo, tu agora que está começando, tu até tem uma palavrinha boa, mas tu é muito inexperiente. Como é que tu vai deixar de dar atenção para a palavra para dar atenção para o demônio? Meu filho, nunca faça isso. No dia que um demônio chegar
que tu estiver pregando, diga para uma equipe afastá-lo, tirar do meio da multidão, para ele não fazer show, porque hoje tu acabou com o culto. Eu pensando que eu tinha feito vantagem. Aí eu disse, foi mesmo, pastor? Foi. Aí pronto, hoje na hora que eu estou pregando, dia desse eu estava pregando, porque o demônio ele é saliente, às vezes não é nem falta de poder, o demônio ele é saliente, quando tu diz assim, sai demônio, aí ele diz, eu não saio, aquilo ali já cria um duelo entre você e o demônio, bota aí aqui, bota esse bicho para lá, bota ele para lá, pronto, aí depois tu mesmo vai lá. Eu agora pregando em Pinheiro, um demônio se manifestou lá numa moça, aí pronto, trouxeram eles, bota ela para ali, eu estou pregando agora. Aí eu me lembrei do pastor. Aí botou, depois eu fui lá, o que tu tem? Diz. Sai. Aí pronto, foi embora. Tem vida de Deus em você, jovem. Quem acredita aqui? Eu estou aqui como homem de Deus para dizer que há líderes de Deus que vão sair daqui para serem grandes instrumentos do Senhor na terra. Você crê nisso? Você acredita nisso? Olhe para cá, Paulo interrompeu uma prega, meu Deus do céu, por que Paulo fez isso? Paulo faltou com a homilética, faltou com a ética, ele terminou tudo, mas agora eu vou explicar por quê. O culto estava gelado, todo mundo estava dormindo, inclusive o rapazinho, e quem vai animar o culto é o rapaz, porque só da pancada que ele caiu, puf! Aí foi orar, a mãe, é o Eutico, morreu. Aí a igreja toda morreu o menino. Aí Paulo vai na frente, porque o líder tem que ir na frente. O problema é que quem tem que ir na frente é o líder. Nem que tu morra primeiro. Tem irmão que fica, vai lá, coordenador. Ele é o bonitão aqui ele fica só mandando. Eu estou mandando um coordenador aí. Vai tu mesmo. É assim. Às vezes tem, um dia desse lá, um demônio estava lá no Templo Central. Aí um pastor olhou para mim e disse, pastor Zé, tem um demônio aqui. Tu não é pastor, rapaz? Vai lá, expulsa esse diabo. Aí ele foi, depois eu pensei comigo, ele vai dizer que eu não estava com coragem. Aí eu fui lá. E ele, pastor, eu expulsei, mas já está nesse outro aqui. Eu disse, vamos embora nós dois aqui, bora. Sai Satanás, sai. Aí pronto, é isso aí. Ele disse, eita pastor, que graça, né? Eu disse, tamo junto. É só assim. Deixa eu dizer para finalizar aqui com vocês. Olha para cá. O culto já estava quase todo mundo dormindo. E Paulo tinha que pregar até de manhã. Ele olhou para o jovem, a mãe correndo, e Lucas era doutor. Do terceiro andar quebra pescoço, do terceiro andar quebra perna, do terceiro andar quebra costela. Ele estava todo quebrado. Paulo agarrou o menino, passou a vida de Deus para ele, ajeitou osso, ajeitou tudo. Na hora que a mãe chegou gritando, meu filho, cadê tu? Te aquieta, tem vida nele aqui agora. Agora imagine, olha para mim, a mãe pega na mão do Eutico, sobe as escadas, e aí os crentes ficam, rapaz, não quebrou nada. Não quebrou, aí Paulo disse, agora se virem para cá. Pregou até o dia amanhecer. Olha para mim aqui. Sabe por que Paulo orou por esse jovem? Sabe por que Paulo, na autoridade de Deus, curou esse jovem? Porque ele poderia gastar o tempo dele em outras noitadas, mas ele preferiu gastar o sono dele, a noite dele, o tempo dele, ouvindo um homem de Deus. E olha para mim aqui, juventude, quem para Deus, olha para mim aqui, jovem, aleluia, aleluia. Um dia Billy Graham entrou numa sala e de joelho ele disse, me usa como tu usaste esse homem. Quem para Deus, Spurgeon 24 horas dizendo, me usa. Hoje tem irmão que diz assim, tem pregador que diz assim, fulano de tal agora é seguindo fulano. Vocês sabem quantas pessoas seguiam Spurgeon todo dia para ouvir ele? 6.000 pessoas. Sabe quantas pessoas davam num culto de sábado que ele pregava, sem som, sem internet, sem YouTube? Dava 25.000 pessoas todo culto de domingo que ele pregava. Mas o seu biógrafo diz que ele respirava oração. O jovem ressuscita, Paulo sobe com ele e todos vão ouvir Paulo pregar. Escute aqui. Agora imagine
a diferença que o Eutico fez naquele momento. A Bíblia não fala mais nele, mas imagine a partir daquela idade, entre 8 a 14 anos, o que aquele jovem pensava de Deus. Fique de pé. O que você pensa de Deus? Olhe para mim, jovem. O que está te trazendo aqui no liderar? Olhe bem para mim aqui. Todo mundo tem um ponto, um pontinho, uma referência que Deus faz em você, que você sabe que um dia Deus fez com você, por isso você está aqui. O que Deus fez contigo? Olha para mim aqui. O que vai te trazer para a igreja não é um programa. O que vai te trazer para a igreja não é apenas uma bonita pregação, porque você vai cair se for só isso. O que vai te trazer para a igreja não é apenas boa organização, tudo isso é necessário. Mas o que vai te trazer para a igreja é algo que Deus fez na tua vida. Se um dia Ele colocou vida em você. Quem é dos jovens aqui que um dia Deus operou um milagre? Quem dos jovens que estão aqui que um dia Deus fez alguma coisa na sua vida? Você ia morrendo afogado, Deus te libertou. Você ia atravessando a rua, quase o carro te mata. Aí você pergunta: Deus, por que isso aconteceu? Ele está dizendo para você que tem vida aí, que Ele está dando. Levante a sua mão para os céus. Talvez esse culto não tenha interesse para você. É um culto de ceia, primeira coisa. É um culto de ceia. Quem é que vai estar lá? É o Paulo pregando, não importa. É culto de ceia, vá. Ah, mas é Paulo, ele não é tão eloquente. Vá, porque ele tem palavra de Deus. Ah, mas o ambiente é ruim. O Senhor faz milagre aonde Ele quer, e você vai ser um instrumento dEle. Nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, assim como Paulo disse, a vida no menino está. Oh, aleluia. Nós estaremos encerrando essa palestra dizendo: tem vida de Deus em você.